Eu agradeço a Cecília por essa acolhida, pela apresentação, agradeço o Marcos pelo convite, e agradecendo o Marcos, agradeço a toda a equipe da UFBA por organizar esse espaço, esse tema dos centros de educação ambiental. É um tema que nos motiva, é um tema que nos faz pensar sobre o trabalho que nós temos feito de educação ambiental aqui no Brasil e também nessas redes no exterior, e pensar que esses espaços eles podem ser espaços de articulação, espaços em que a gente dê vida às políticas públicas e que fortaleçam o trabalho no campo da educação ambiental. Agradeço também pela oportunidade de estar nesse diálogo com a Polly, com o Carlos, com o Lola, que são companheiros aí já de muito tempo do campo da educação ambiental e que a gente, nesse momento, tem oportunidade de fazer um diálogo através dessas falas, dessas apresentações. Aqui a apresentação é da Lola. Se alguém puder me ajudar a colocar a minha apresentação, porque essa é da Lola. Está aqui já a apresentação. Você abre o mesmo jeito? Sim. Aí, beleza. Aí, tela cheia. Mais pra baixo. Fica. Em cima aí. Quando você clica duas vezes em cima dela. Então, eu vou apresentar essa experiência que é de constituição de um centro de educação ambiental no Paraná, na cidade de Curitiba. Então, esse centro, nós demos o nome de CEAP, é um Centro de Educação Ambiental e Preservação do Patrimônio. Nós temos uma articulação entre essas duas temáticas, porque esse centro ele funciona num espaço preservado, é um edifício histórico que está sob responsabilidade do IPHAN para a preservação da memória ferroviária. Então, dentro desse espaço do IPHAN, nós fizemos uma proposta de que esse espaço que não estava sendo utilizado, um espaço que tem muito potencial, que não estava sendo utilizado, ele fosse convertido em um centro de educação ambiental e preservação do patrimônio, para atender tanto os interesses de trabalho da Universidade Federal do Paraná, no campo da educação ambiental, e também as atividades e a proposta do IPHAN em relação à educação patrimonial. Então, na verdade, nós fizemos uma articulação entre as duas instituições para que ela pudesse atender essa formação no campo da educação ambiental e da educação patrimonial. E aí eu peço que alguém me ajude a passar, ou se eu ficar aqui eu passo? Eu passo, posso passar. Tá, ótimo. Bom, então eu uso um jogo de palavras. Esse jogo de palavras é inspirado em um colega que nós temos na Universidade de Santiago de Compostela, o professor Caride, e ele sempre utiliza esse jogo como argumento para começar algumas discussões. Então, a gente vai pensar um pouco isso a partir desse contexto, o pretexto para a organização desse centro e o texto, não o texto como o conteúdo, como a tessitura desse centro, não? E uma tessitura que está em processo de construção inicial. Vejam que nós firmamos o convênio com o IPHAN em 2019, 2020, 2021 nós tivemos aí a pandemia. Então, o que era o mote de trabalho, né, para iniciar o trabalho, que era o espaço físico, nós não podíamos utilizar. Então, esse espaço ficou esses 2 anos fechados e nós retornamos aí em 2022. Então, efetivamente, nós estamos presentes no centro a partir de 2022. Então, esse convênio ele se assina num contexto pouco favorável para as políticas de educação ambiental. Vejam que nós estamos falando aí no início do governo anterior, um governo que não tinha como prioridade a área ambiental e a educação ambiental dentro desse contexto. Nós perdemos aí bastante impulso, bastante força naquilo que nós vínhamos construindo. Então, mesmo assim, nós conseguimos convencer e sensibilizar a equipe do IPHAN de que esse espaço ele também teria potencial para se trabalhar a educação ambiental junto com o processo de educação patrimonial. E aí, nesse momento, se faz a assinatura do
convênio com esse pretexto, formação. E acho que a gente já pode passar para a próxima lâmina, que é como em 2019, o que nós conseguimos naquele momento. Antes disso, é importante a gente pensar que as ideias elas vão se constituindo a partir da história das pessoas. As instituições são construídas por pessoas e suas histórias. Então, para nós chegarmos em 2019 com essa proposta de um centro, na verdade nós tivemos experiências em vários outros centros que foram inspirando essa ideia de que se poderia ter no Brasil também um centro de educação ambiental. O primeiro contato que nós tivemos com um modelo diferente de centro de educação ambiental foi na Espanha, em Balsaín, que é o CNEAM. CNEAM hoje ele é a instituição de referência para a educação ambiental na Espanha. É um grande centro de educação ambiental dentro de um parque com uma estrutura bastante grande, e hoje ele é uma das maiores referências em termos de centro de informação e documentação. A primeira experiência foi a partir do doutorado que eu fiz na Espanha e justamente no CNEAM. Então foi uma formação diferente porque nós tivemos acesso a toda a documentação que naquele momento a Espanha tinha acumulado em relação à educação ambiental. O CEIDA hoje ele é a sede do Ministério do Meio Ambiente da Espanha, que agora ele tem uma sigla que é MITECO. Então o CEIDA ganhou mais força política, mas mesmo assim não tem a mesma estrutura que já teve em décadas passadas, principalmente por ter poucos técnicos, poucos funcionários nesse momento. O CNEAM, desculpa, eu estou confundindo o CNEAM. Mesmo assim, esse ano, o CNEAM promoveu um encontro que foi, depois de 22 anos, um encontro de educadores ambientais da Espanha. E foi um evento super importante. Ele estava lá por conta de uma estadia que estava fazendo com a Lola. E esse evento ele foi considerado um marco dentro do percurso histórico que os educadores ambientais espanhóis têm feito, porque há muito tempo não havia um encontro nacional, todos eles presentes no mesmo espaço. Então, o CNEAM ele fez esse movimento de agregar os pesquisadores e promoveu um evento que durou 3 dias, mas que foi um evento super rico no sentido de retomada das políticas de educação ambiental na Espanha. Os dois outros centros que também nos inspiraram bastante, o CEIDA, que o Carlos acaba de apresentar. Então foi uma experiência que nós conhecemos também no período do doutorado. E depois, entre 2017 e 2018, eu estive trabalhando com a professora Lucy Sauvé, que muitos devem conhecer, que é uma pesquisadora da Universidade do Quebec, em Montreal. A professora Lucy Sauvé, desde os anos 90, por uma cátedra da Unesco de sustentabilidade, ela criou um centro de educação ambiental e ecossidadania, que foi a motivação do encontro que tive com Lola. Lola é uma especialista em ecossidadania, então Lucy Sauvé identifica a Lola na Espanha e convida ela a vir ao Canadá em um encontro que nós fizemos na Universidade de Sherbrooke. E aí, a partir desse encontro, nós começamos a trabalhar juntas e constituir aí outras possibilidades de relação. Esses 3 centros de educação ambiental, eles são inspiradores para a ideia do CEAP. Outros centros também foram bastante inspiradores, mas que a gente pode depois conversar, porque daí nós teríamos aí uma lista muito grande. O que tanto o CEIDA como o CNPR, que é esse centro que coordena a Lucy, tem de comum com o modelo que nós estamos construindo aqui no Brasil? Vejam, isso são só inspirações. No contexto brasileiro nós temos uma outra realidade e tudo isso é filtrado a partir do olhar de alguém que vive, que tem toda a percepção dos limites e da potência que nós temos no Brasil para construir um centro. Mas o que o CEIDA e o CNPR têm em comum? Eles estão associados a universidades. E isso permite algumas ações, quando a colega perguntava em relação a financiamento. Normalmente os centros não têm um financiamento próprio.
mas quando eles estão junto com as universidades, isso nos permite concorrer a determinados editais. O próprio, hoje, o CEAP, ele é totalmente financiado pela Universidade Federal do Paraná em termos de material, em termos de bolsa de estudo, em termos de equipamentos. Então, isso nos permite algumas condições que nos favorecem a estruturação do centro e são características comuns com esses dois centros, tanto o Centro-ER como o CNA. A partir dessa inspiração, em 2018, a gente encontra, então, o espaço do CEAP. Me ajuda mais uma. Então, em 2019, a gente encontra o espaço do CEAP. Eu vou mostrar algumas fotos aqui, mas vocês não vão ter, são poucas fotos, não dá para ter ideia do espaço. Nós temos aqui uma companheira, a professora Arlete Rosa, que foi uma das articuladoras de todo esse processo, que conhece, Marcos conhece, Simone conhecem esse espaço. São 4 andares em um edifício histórico e que a gente não consegue aqui com as fotos mostrar todo o potencial. Mas em 2018 a gente chega ao prédio e encontra esse espaço sem nenhuma atividade. 4 andares que potencialmente poderiam ser destinados à educação ambiental, mas que não tinham um projeto, não tinham uma proposta nem da Universidade Federal e nem do IFAM. Então, junto com a primeira coisa que nós fizemos foi uma grande articulação internacional. Eu procurei a foto dessa reunião, Marcos, mas eu não encontrei. Eu não sei se vai lembrar alguma reunião virtual que nós fizemos, que estava Bório, Sissolvê, Pablo. Nós juntamos um grupo muito grande e para discutir o CEAP, a criação do CEAP. Então, essa criação, ela não tem uma única pessoa que pensou esse centro. Esse centro foi pensado por muitas pessoas a partir de muitas experiências. Então, esse foi o primeiro movimento que se fez, constituir o centro a partir do acúmulo que já havia de outros companheiros, de outros parceiros no campo da educação ambiental, para se apresentar uma proposta ao IFAM. Vejam, quando nós apresentamos essa proposta em 2018, nós já estávamos ali em período pós-eleição. Então nós sabíamos que o governo Bolsonaro vinha e que não tinha interesse nenhum em constituir centros de educação ambiental. Nós começamos um trabalho burocrático muito grande, que demandou muito tempo, e nós conseguimos, em março de 2019, numa sexta-feira, a assinatura do convênio. Na segunda-feira, se trocou toda a direção do IFAM, então, possivelmente, se nós tivéssemos deixado para a próxima semana, nós não teríamos esse centro. Então, foi, na verdade, aí uma articulação dos astros, não sei bem o que aconteceu aí, mas nós conseguimos, no momento certo, fazer a assinatura do convênio para poder começar o trabalho com esse grupo. Opa. Obrigada. Mas aí, com a pandemia, nós paramos e retornamos em 2022. Se quiser começar? Então, o que é o CEAP? CEAP, nós nos inspiramos aí nessas outras experiências e definimos o CEAP como um espaço não essencialmente de pesquisa, para justificar que ele está associado a uma universidade e, mais especificamente, nós estamos associados a uma universidade, a um programa de pós-graduação em educação, e esse programa de pós-graduação em educação, ele já tem quase 50 anos de experiência, é um dos maiores programas do Brasil. Hoje nós temos quase 600 mestrandos e doutorandos em um único programa de pós-graduação. É o maior programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, que tem mais de 90 programas de pós-graduação, e nós passamos esse ano a nota 7, ao conceito 7. Isso faz com que nós estejamos entre os são três programas que chegaram ao maior patamar da avaliação da CAPES. Então, esse centro se associa a esse programa de pós-graduação. Os programas de pós-graduação 6 e 7, eles têm uma outra linha de captação de recurso, que é o financiamento PROEX, que são os programas de excelência acadêmica. Então, o valor que nós temos recebido, ele gira em torno de 250 a 300 mil reais.
Então, e esse recurso, ele também faz parte das ações que nós estamos fazendo no centro. Além disso, a Universidade Federal do Paraná, ela tem aprovado um recurso do programa PINT, que é o Programa de Internacionalização da CAPES, que esse recurso foi aprovado para 25 instituições em todo o Brasil. Com esse recurso, nós tivemos em janeiro a visita do professor Pablo Meira no centro, estamos agora com a visita da professora Lola Limon, em abril vamos ter a visita do professor Miguel Ángel Arias, do México. Miguel Ángel hoje ele é presidente da Associação Nacional de Educação Ambiental do México, uma pessoa que tem muito a contribuir nas nossas discussões, é uma referência internacional e é uma das pessoas que nós estamos tentando convencer, que seja um articulador da retomada da nossa rede latino-americana de educação ambiental, a rede latino-americana e caribenha de educação ambiental, para que a gente retome os congressos ibero-americanos, que é uma coisa que a gente tem pendente no campo da educação ambiental. Isso nos fortaleceu muito. Eu acho que quem vinha acompanhando esses congressos sabe da importância que eles têm. Bom, então o centro tem essa perspectiva: pesquisa, formação e mobilização comunitária. E talvez isso seja uma das características particulares do contexto brasileiro, e agora a gente vai mostrar um pouco dessas experiências. Então, esse é o prédio do edifício Teixeira Soares. Teixeira Soares foi um dos engenheiros responsáveis pela construção da malha ferroviária, ferroviária do Paraná. Esse edifício está localizado no centro de Curitiba. Quem conhece Curitiba é uma região que está entre a rodoviária, a rodoferroviária de Curitiba, e um shopping center que foi construído também no espaço que era da rede ferroviária, que é o Shopping Estação. Se resguardou toda a estrutura dessa estação ferroviária e dentro dele se colocou aí uma grande superfície comercial. E dentro também desse espaço há o museu ferroviário. Nós estamos justamente entre esse shopping center e a rodoviária de Curitiba, uma zona muito, estrategicamente muito central, fácil de chegar, com um grande estacionamento. Esse edifício, ele tem toda uma parte dele, que não é essa parte aqui da frente, a parte de trás. É como se nós cortássemos o edifício assim, na vertical, 4 andares que foram destinados à memória ferroviária. Por isso aquele símbolo lá em cima, Espaço Memória Ferroviária. E esse Espaço Memória Ferroviária, hoje ele abriga o SEAP. E por isso a nossa articulação e a nossa preocupação, inclusive nós já temos pesquisas, dissertações de mestrado já defendidas em relação a isso, que é uma outra linha de pesquisa que nós estamos desenvolvendo, que é a educação ambiental patrimonial, que é a gente pensar a educação ambiental também a partir da preservação da memória cultural, tanto a memória material como imaterial. Então, nós abrimos também uma linha de pesquisa em relação a isso. E aí o SEAP, que tem algumas imagens do SEAP, mas ele que não retratam todo o espaço que a gente tem lá. A gente tem feito muitas coisas. Um dos andares é destinado só à formação, um outro espaço destinado a exposições. Então agora nós temos a exposição de uma escola sendo preparada, né? E espaço para os pesquisadores, para que eles... Então nós temos lá, o SEAP é muito vivo porque nós temos estudantes tanto de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, e todos eles circulam e vão construindo esse espaço. Nós buscamos, isso é um estudo que foi feito pela Boli, ela propôs um guia de equipamentos de centros de educação ambiental. Nesse guia, ela traz uma tipologia. Ela tentou, que hoje ela apresentou aqui já um avanço da tipologia. Vejam que aqui nós estamos falando, esse aqui foi publicado em 2009. Ela tem alguns ajustes já nessa tipologia, mas essa que nós usamos naquele momento, nós tentamos compreender como o SEAP ele se colocaria dentro dessa proposta de classificação. E na verdade nós não conseguimos nos encaixar em nenhuma delas. E aí, ali por isso nós apontamos 3 que nós poderíamos ser considerados. A partir dessa perspectiva educativa e didática, vejam que nós estamos associados a um programa de pós-graduação em educação e o que nós mais fazemos é formação.
Também essa perspectiva social, porque nós temos tentado manter um diálogo constante com as comunidades, e não só um diálogo no sentido de trazer a comunidade para dentro do SEAP, senão irmos até as comunidades. A ideia não é fazer educação ambiental senão uma educação ambiental com as comunidades. Então, eu acho que também estaríamos nessa perspectiva social e um centro de referência. Hoje nós tivemos a alegria de encontrar aqui algumas colegas de Cleverlândia, que é interior do Paraná, e o SEAP tem sido um centro de referência para muitas outras ações que têm se desenvolvido, tanto em centros, a gente tem uma parceria com a Sanepar, que tem vários centros de educação ambiental, outras universidades que a gente tem já dialogado a partir de outros projetos. Hoje o Paraná tem um núcleo integrado de programas de pós-graduação que trabalham com a educação ambiental. Estamos constituindo um NAP, que é um núcleo de inovação em educação ambiental também para o estado do Paraná. E o SEAP ele se torna aí uma referência em relação a essas ações. Além dessa classificação que foi proposta pela BOL em 2009, nós corremos um texto que foi publicado pelo Marcos e pelo Fábio De Boni. Esse texto é de 2003, em que eles fazem uma classificação dos centros. E aí, a partir dessa classificação que eles propõem, nós tentamos entender como o SEAP ele poderia ser classificado nessa estrutura. Aqui são os critérios que eles utilizam, o tipo de administração, o uso do espaço, o tipo do espaço. E aí nós nos reconhecemos como um centro de referência em educação ambiental, em vários lugares. Como um centro de formação, nós também fazemos muita formação, como um centro de elaboração e execução de projetos, mas também um centro de mobilização comunitária. Vejam, essas classificações nos ajudam muito a entender como o processo de estruturação de um centro ele vai se colocando aí dentro de uma perspectiva teórica. Mas vejam como é difícil a gente se auto-reconhecer nessa classificação. Porque, na verdade, isso acho que a Bola chamava a atenção no início, somos muito diferentes. E temos ações muito heterogêneas. Porque a formação, ela acaba permeando todo o processo. Mas a gente tem essa relação com as comunidades, a gente tem, agora também no SEAP, nós concorremos ao edital de salas verdes, a gente não sabe como vai estruturar essa sala verde, mas também nos dá ali, será um espaço de documentação, que com outros materiais que nós já temos e tal. Então, na verdade, dentro das classificações de centro, a gente acaba circulando em várias tipologias. Bom, então, em relação ao objetivo do SEAP, né, então a gente, em essência, a gente trabalha com pesquisa e formação. Esses são os nossos dois pontos fundamentais. E por que se define como pesquisa e formação? Pela nossa relação com a universidade. E quando eu digo com a universidade, eu estou falando de várias instituições. Porque o SEAP, dentro do SEAP, existem vários grupos de pesquisa. Não um único grupo. Nós temos o grupo principal, é o grupo de Educação Ambiental e Cultura da Sustentabilidade, o GPA, que é o grupo que a gente tem trabalhado mais. Mas nós temos outras universidades e outros grupos que têm contribuído dentro do SEAP. Então, a essência do SEAP, os dois pilares fundamentais é a pesquisa e a formação. E a partir disso, a gente vai construindo outras ações. Depois nós temos as nossas áreas de trabalho, então aí estão a pesquisa, a formação, a cooperação, e a gente tem se articulado aí com os nossos parceiros, com as nossas redes internacionais, nucleação, quando esse centro ele vai se tornando uma referência para muitas outras ações, a internacionalização. Esse ano, no primeiro semestre, nós vamos ter 3 professores convidados por conta do projeto PRINT. Fazemos as ações em nível local, regional e também internacional. Esse ano nós temos a participação no Congresso dos órgãos de Educação Ambiental, que para nós é um espaço de diálogo, de construção da educação ambiental muito importante, uma referência.
os nossos núcleos de trabalho. Então depois eu não vou falar sobre cada um deles, esses núcleos estão lá na página do SEAP, quem quiser depois conhecer. Esses núcleos são grupos de pesquisadores, técnicos, pessoas que estão trabalhando nas diferentes áreas, e as temáticas elas foram definidas pela equipe que nós tínhamos naquele momento. Então a gente pode pensar aí que muitos outros núcleos podem se formar, mas nesse momento, com o grupo de pesquisadores que nós temos, nós conseguimos estruturar esses cinco núcleos. Uma coisa bastante importante é a nossa relação com as redes de educadores ambientais. Em especial, nesse momento, a gente tem apoiado, tem ajudado, tem participado da Rede de Educadores Ambientais do Paraná, a REA Paraná. Isso, para nós, tem sido um movimento importante de diálogo para fora do centro, não, com outras pessoas, com outras instituições. E também, para a REA, tem sido um espaço concreto de fazer suas reuniões, de ter espaços de ações. Vários companheiros nos procuram para utilizar o espaço do SEAP para suas formações. Então, a REA tem sido um vetor de diálogo com diversos grupos. Hoje a REA tem mais de 200 participantes de todo o estado do Paraná. Então, a gente consegue chegar a vários lugares que a gente não tinha acesso antes. Um outro espaço que para nós é bem importante, Curitiba tem na rede municipal quase 130 escolas e cerca de 55 mil estudantes. Hoje, a Secretaria de Educação de Curitiba constituiu um espaço que quem for a Curitiba não deixe de conhecer, que é a Escola de Sustentabilidade. Essa escola, ela funciona na antiga Unilivre, Universidade Livre do Meio Ambiente, talvez as pessoas conheçam, um espaço super bonito, numa antiga pedreira, um espaço que também tem uma conservação pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, Curitiba faz um movimento que é deslocar da Secretaria de Educação a sua equipe de educação ambiental para a Escola de Sustentabilidade. Então lá eles fazem trilhas, eles têm salas específicas para a formação e educação ambiental, e a equipe que está hoje na Escola de Sustentabilidade são ex-doutorandos da nossa universidade. Uma delas foi orientada da professora Maria Clete, e a outra responsável foi doutoranda do nosso programa. Então a gente acaba tendo uma relação que vem de uma relação já da amizade, de ex-alunos, mas que nos permitiu ter uma relação muito próxima com a Escola de Sustentabilidade. E a Escola de Sustentabilidade, para nós, tem sido o elo de ligação com a rede pública municipal de Curitiba, que para nós é um ponto fundamental para as práticas de educação ambiental, principalmente no que se refere à formação dos professores, que é a forma da gente incidir sobre a escola. Então, essa parceria com a Escola de Sustentabilidade, para nós, no SEAP, tem sido um dos pontos estratégicos do trabalho. Nós temos feito muita formação. Depois, no final, vou deixar ali o link do SEAP. O SEAP é super ativo, a gente está sempre... Nós não paramos por lá, nós sempre temos muita formação. Então, essas são algumas formações. Durante o período que nós tivemos em pandemia, nós continuamos fazendo formação online. Nós temos muitos convidados, nós fazemos formação com nossos convidados que estão no exterior, com a rede de pesquisadores brasileiros. Nós fizemos uma formação que foi bem importante com o Ministério do Meio Ambiente de Angola, articulado com as universidades de Angola em relação ao patrimônio, cidades, patrimônio. Então, nós temos nos articulado muito utilizando a tecnologia, não porque nós não temos recursos também para tantos deslocamentos, mas nós temos feito muita formação, por vezes trazendo os nossos convidados, eu dou um exemplo disso, ou fazendo relação e utilizando a tecnologia. Um outro ponto, e eu acho que isso sim é muito particular do contexto brasileiro, eu acho que isso é um pouco diferente das experiências que a gente conhece, o SEAP tem ido às comunidades. E aqui 3 exemplos disso. Uma experiência que nós tivemos quando o professor Pablo esteve aqui, nós visitamos o assentamento Contestado no Paraná, e para nós o assentamento Contestado, para quem conhece, é um dos assentamentos com o maior nível de organização do MST. Nós visitamos a
a ilha da Cotinga é uma ilha que ela está muito próxima ao porto de Paranaguá. Por isso, essa ilha, a população dessa ilha, eles recebem alguns recursos em relação à compensação ambiental pelo impacto que eles têm da atividade no porto de Paranaguá. E nessa ilha existe uma comunidade guarani. Essa comunidade tem uma escola muito bem estruturada, em que nós visitamos, e hoje nós vamos receber uma professora responsável por toda a parte pedagógica da escola, que está fazendo a adaptação do material didático à língua guarani, se propôs a fazer o doutorado na Universidade do Paraná, então é uma forma direta da gente contribuir com essa população, qualificando o pessoal que trabalha ali. Nós só encontramos essa realidade, essa comunidade, porque nós saímos de dentro daquele espaço da universidade e fomos até a comunidade buscar esse diálogo, se apresentar e buscar esse diálogo. Uma outra comunidade que nós visitamos, também a Lola participou, foi uma comunidade em Mandirituba. É uma comunidade de agroecologia, e nessa comunidade tem um grupo de mulheres que são guardiãs de sementes. Tem uma escola e um movimento de pessoas que são guardiões de sementes. Então, esse grupo também nós conseguimos dialogar, nos articular, e a gente vai estabelecer uma parceria para oferecer formação e para que eles venham trazer formação nesse nosso espaço. Eu vou procurar que a Marta está indo ali, já vai me dizer que fica mais fácil. Bom, nós temos também um processo de dinamização dos movimentos sociais. Nós agora, aproveitando a presença da Lola, nós organizamos um encontro, que foi o Encontro Internacional de Mulheres por Sociedades sustentáveis, ambientalmente sustentáveis e socialmente justas. E foi muito interessante, nós tivemos aí a presença da Marcha Internacional de Mulheres, tivemos o Movimento de Mulheres Negras do Paraná, e todo esse processo foi feito no espaço do CEAP, chamando os movimentos sociais para essa articulação. Então, isso também é uma outra característica. Veja que nós estamos construindo um centro de educação ambiental. A gente não tem um protocolo, a gente não tem um modelo, a gente está fazendo a partir daquilo que a gente acredita que vale a pena trabalhar. E esse diálogo com as comunidades, trazer os movimentos sociais para o CEAP, é o que vai nos permitir que esse espaço tenha vida e tenha um sentido social. Bom, e aí eu finalizo em 2012, a Mariluz Dias, ela é presidente da Rede Ondas. A Rede Ondas é a rede de equipamentos de educação ambiental do Centro de Educação Ambiental de Andaluzia. Então, nesse período em que eu estive trabalhando com a Lola, eu conheci a Mariluz no encontro do CNEAM, e depois ela me permitiu fazer uma entrevista com ela sobre esse centro, sobre a experiência de Andaluzia. E ela me comentou sobre esse artigo. É um artigo em que eles fazem uma reflexão, na verdade ele está publicado no Ministério do Meio Ambiente da Espanha, mas é um artigo em que eles tentam definir o que seria a qualidade dos centros de educação ambiental. E a partir do artigo, eu acho que a Boli já comentou alguma coisa, o Carlos também, os pontos mais sensíveis desse processo. Então, várias coisas. Uma delas é a estruturação dos projetos educativos dos centros. Porque um centro, se ele se propõe a ser um centro de educação ambiental, necessariamente ele tem que dialogar com o campo pedagógico. A gente não faz formação sem compreender os princípios pedagógicos. A gente não consegue avançar no campo da educação ambiental se a gente não entende quais são os princípios pedagógicos e qual é a proposta pedagógica que está orientando esse trabalho. Então, e isso é um dos pontos frágeis, porque nem sempre nós temos equipes pedagógicas dentro dos centros, que faz com que essa área, se tem muitas ações, mas essas ações, do ponto de vista pedagógico, educativo, elas não estão sustentadas. Então, esse é um dos pontos. Então, o projeto pedagógico, planejamento dos centros, e muitas vezes, hoje eu vejo no CEAP um pouco nesse sentido. Nós precisamos construir o CEAP, então nós estamos fazendo coisas, mas nós precisamos planejar, nós precisamos ter metas, nós precisamos ter uma estrutura, nós precisamos saber o que nós queremos ser daqui a 3 ou 4 anos. Então, tem um trabalho para ser feito aí de planejamento, de organização desse trabalho, e ele é muito importante. Então, nós no CEAP, nós estamos aí talvez aí nesse momento de planejamento.
A forma como esses espaços são utilizados. São espaços só para técnicos? São espaços só para pesquisadores? Ou são espaços abertos às comunidades? Isso é um desafio, porque abrir o espaço para a comunidade tem uma série de implicações que vão de coisas mais complexas a coisas mais simples, que é autorizar a entrada no campus lá na portaria. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar e tem que estruturar. A questão da gestão financeira, infelizmente, o nosso centro e a maioria dos centros não tem autonomia financeira, nós não temos um recurso, isso seria uma luta que nós teríamos que avançar, um recurso mínimo para que o centro tivesse uma certa autonomia. Nós não temos uma estrutura administrativa, nós não temos funcionários técnicos específicos para atuar no centro, e isso é um dos pontos fundamentais. Acho que agora o Carlos comentaram sobre isso. Se nós não tivermos pessoas fixas dentro dos centros, a rotatividade de pessoas faz com que os projetos eles sejam interrompidos periodicamente, e isso é bem negativo. Bom, e fortalecer a relação com a comunidade local. E aí são princípios de constituição do centro. O centro, ele se constitui com base em princípios democráticos, e por isso nós estamos a todo momento dialogando com diversos grupos, e isso demanda tempo, isso demanda esforço, isso demanda empatia, conquista das pessoas, mas nós tomamos isso como um princípio. Democracia precisa ser um princípio em todas as instituições. Nós vivemos aí nos últimos 4 anos um momento que nos levou a pensar sobre isso. A democracia para nós é uma coisa que nós pensávamos que poderia estar consolidada, e nós percebemos que não. E nós precisamos ter isso como um princípio em todas as nossas instituições, nas nossas ações. Então, esse diálogo, ele é um diálogo fundamental e que tem como base os princípios democráticos. E aí eu já encerro. Deixo aqui, hoje em dia a gente não precisa passar o número do telefone, a gente vai tendo um papelzinho antes, né? A gente coloca um QR Code e tem toda a informação. Então, quem quiser conhecer o site do SEAP, quem quiser conhecer mais a proposta do SEAP, é só clicar aqui nesse QR Code e lá vocês encontram toda a informação, e se estiverem em Curitiba, sejam muito bem-vindos ao SEAP para conhecê-lo, para visitá-lo e trazer suas contribuições, as suas ideias. Obrigada, gente. Nós agradecemos imensamente as contribuições, nós abriremos para o debate e já damos sequência à fala agora com a professora Dolores, a partir da mesa, né, Centros de Educação Socioambiental, distintos formativos para uma nova cultura da terra, corpos e território. Eu vou pedir desculpa pelo barulho, eu estou aqui tentando resolver, o café está vindo e eu estou tentando resolver a questão do barulho, mas certamente deve ter tido alguma questão emergencial. Eu estou ligando aqui para o diretor para saber, para a gente tentar resolver, mas acho que podemos continuar mesmo com esse barulho, né? Já pediram desculpas antecipadamente. Deve ter sido alguma emergência, mas eu vou saber de direito, meu diretor. A gente também pede para a professora Dolores se apresentar da forma que ela melhor quiser e a partir do seu lugar, da sua terra. Sí, buenos días. Para mí sí es un honor, quizás, aquí un sueño. Voy a hablar de sueños. Para mí es un sueño estar aquí en Salvador Bahía, con María y todos nosotros. Sobre todo, llevo mucho desde que comencé en la universidad, estoy comprometida con la educación ambiental. Y estar entre personas que soy sensible a la temática me fortalece. Yo hablo mejor de pie, con permiso, ¿vale? Puedo hablar de pie. Entonces, aquí hay algo que María me pedía que yo trajera, que era una experiencia que se llevó de trabajar con personas que necesitaban un cambio en su vida y se agruparon desde una
participación ciudadana. Hablo mucho de educación ambiental, pero hablo más de democracia ambiental. Los recursos, los centros de educación ambiental están muy localizados y no está fácilmente, diríamos, no se le facilita a una población generalizada. Yo ya dirigí un grupo de investigación que lo acabo de dejar ahora en manos de una doctoranda divina, pero hemos estado muy implicadas en lo que son movimientos de base, comunidades que están en estado de vulnerabilidad y que han enriquecido la universidad, han enriquecido el saber académico. ¿Desde dónde? Desde ayudarnos a comprender, a analizar la realidad vivida. Luego, la educación ambiental y los centros de educación ambiental sobre los que yo he trabajado y con los que he trabajado ha sido desde la propia comunidad. El primer ejemplo que pongo cuando empiezan una serie de personas que estaban, creo que orientadas, ¿no? Se dice aquí a lo de los países, orientadas por mí, era el tema de formalizar la democracia ambiental en diferentes territorios de Sevilla, en una misma capital, en Sevilla, ¿vale? Y inicialmente se tomó como referencia para las pesquisas 3 centros educativos muy complicados a nivel de interrelación. Luego, esa forma de querer hacer democracia ambiental con crianza desde los 3 años hasta los 17 era complejo. ¿Cómo meter en la academia y en la construcción, desde donde nosotros estábamos haciendo, qué se podía hacer? Desde ahí estamos tratando de averiguar, junto con abuelos, abuelas, madres y padres, niños y niñas, y profesores metidos en qué hacer, qué cambiar. La democracia ambiental tiene que ver con cuáles son los mecanismos que voy a participar. Desde ahí, desde esa participación básica, muy básica, se empieza a construir. Luego, primera premisa, cuando yo hablo de un centro de educación, de tener recursos para la educación ambiental, tengo que modificar y que trabajar sobre el tipo de pensamiento que tiene la ciudadanía y el tipo de pensamiento que yo tengo que enriquecer. Luego, la primera realidad es sentarme al mismo nivel que están las personas. Luego, actuamos desde una democracia directa, participativa y horizontal. Al encontrarse abuelos y abuelas reconocidos en qué dicen, las aportaciones son tremendamente ricas. Y de pronto hablo de una democracia ambiental en un centro como recurso educativo, donde se habla de política y de ideología. Política con mayúscula en cuanto que es capaz de cambiar y de modificar su realidad, sin necesidad de que haya mucho dinero y que el Estado esté detrás. Si el Estado no puede, la comunidad sí puede cambiar su propia realidad. Desde ahí. Entonces, cuando hablamos antes de comenzar a hablar del museo, de la parte del museo, hay una realidad, ¿me seguí bien? Si yo hablo así lento. Sí, gracias. Perdonad, para mí me encuentro con esa angustia. Digo, voy a hablar más. Vale, gracias. Entonces, tenemos la necesidad, para que no nos perdamos, la necesidad para fomentar recursos en la educación ambiental, centros de educación ambiental, tenemos que contar con las comunidades y situar los sitios y los recursos en las comunidades para que nos sirvan de referencia, para que la academia pueda extraer contenido y devolver estrategias. Pero las estrategias no olvidemos que no las va a hacer la academia. No la va a hacer, lo siento. Me tengo que retirar. No la puede hacer la academia. Las estrategias y las metodologías tenemos que conformarlas con las comunidades. Para mí hay algo fundamental y por eso he cambiado el inicio sobre la marcha conforme estabais hablando, con una palabra que creo que hay que trabajarla ahora, no a nivel europeo por supuesto, pero sí hay que trabajarla a nivel general,
para que la educación ambiental tome la relevancia que tiene dado la urgencia del cambio climático. Es la sostenibilidad curricular. Sostenibilidad curricular es que tiene que aparecer el término de sostenibilidad en cada una de las materias que están dentro de nuestras universidades. Matemática, química, necesito los ingenieros, los geógrafos, necesito conectar, enhebrar, ¿no? Marilia le tenemos puesto en España un título que es enredadora, creadora de redes. Y es así, tenemos que hacer redes. Desde esa sostenibilidad, ¿puedes pasar? Desde esa sostenibilidad y la siguiente también. Pasa a la siguiente porque ese es el índice. Ahí va. Y desde ahí me quiero situar, y ahí quiero agradecer un poco también la paciencia, en algo que soy muy pesada, que es esa participación directa. Yo, después de 45 años, no solamente de investigación en educación ambiental, sino de dirigiendo tesis y demás, cada vez sé menos. Cada vez sé menos. Cada vez hay más posibilidad de aprender. ¿Desde dónde? Desde las comunidades con las cuales yo me implico. Son formas de conectar de forma distinta. Ahora de pronto hemos perdido bastante, y sobre todo después del COVID, necesitamos los afectos, las emociones, algo que nos emocione. Las aulas se llenan cuando hay emociones, cuando hay que trabajar algo a nivel personal. Tengo que agarrar algo que yo trabajo desde el teatro, soy teatrera, entonces es cuando se dice, hay que agarrar la parte más vital de la persona. Y yo ahí, esa parte se trabaja mucho con personas que son totalmente medidas en una problemática que ni soñar, ni a soñar nosotros. Somos privilegiados y privilegiadas como personas. Entonces nos situamos en un sueño. Yo sigo siempre la palabra sueño. Sueño como utopía viable, no sueños irrealizables. Es un sueño tratar de elegir metodología, conjuntamente con estudiantes, si estoy con ellos, conjuntamente con personas de una comunidad, si estoy con ellas, pero es hacerlo común. Por tanto, tenemos que aumentar esa sustentabilidad en barrios periféricos, en comunidades periféricas o centrales, si están en el centro de la ciudad, pero tengo que hablar con ellos. Yo no puedo hacerlo sola. Soy pequeñita, tengo poca fuerza, luego yo me tengo que enredar, yo me tengo que tejer desde otra óptica. Trabajar los contenidos, materias, problemas, pero siempre problemas concretos, que las personas lo vean. Cuando yo voy a hablar de un ecomuseo, que ahora os lo traigo, yo vengo aquí con el orden y yo me pongo a las órdenes de Marilia, igual que ella también se puso a las mías, pues yo ahora me pongo y digo, el Parque de Miraflores. ¿Qué tiene de atractivo el Parque de Miraflores? Para mí, quiero aportar que ese compromiso al bienestar cercano, tangible, que te encuentres bien, cómo estás, ese mirarnos, ese reconocernos que aparecen en las comunidades cuando hay alguien cercano, es esa idea que se ve, además se ve favorecida las reflexiones, no tienen nada que ver unas reflexiones más teóricas desde donde yo soy muy importante a donde yo me acerco, yo estoy ahí y conecto. Gracias. Entonces desde ahí aparece esa parte cercana de resolución de problemas. Estamos hablando de resolver problemas y de tomar decisiones. Eso es ambiental. Desaparecen los criterios ambientalistas si lo estoy tomando solamente como protección. Necesito una reacción, necesito una resistencia a que me quiten el agua, necesito una resistencia a que esto no tenga una zona verde. Porque esa zona es tan preciosa verde para gente que tiene posibilidades y gente que no tiene posibilidades, no tiene ni mobiliario urbano. Creo que el mobiliario urbano aquí no se usa. Los bancos, las farolas, árboles, de alguna manera. ¿Sí? Y entonces hay tres ideas básicas ahí. Por tanto, yo tengo que analizar un poquito los contenidos de la sostenibilidad, promover estrategias que sean novedosas y diseñar propuestas.
Yo académica, eso lo hago en mi despacho estupendamente. Esas tres cosas, si entro en una comunidad, cuesta más. Porque, como decía nuestro queridísimo Freire, la parte dialógica me tiene que llegar a que yo, que tengo mi opinión muy bien formada, usted, que también la tiene muy bien formada, ni sea la suya ni la mía, sino que lleguemos a algún acuerdo. Eso es fundamental para que se crezca. Y eso se nos olvida muchas veces. Se nos olvida. ¿Pasamos? Termino así para después empezar con el parque. ¿Qué sucede cuando una comunidad se encuentra agredida por las políticas que está llevando la prefectura, ¿no? Nosotros decimos el ayuntamiento, aquí la prefectura? Pues hay una necesidad de viviendas para trabajadores, bloques, y no hay servicios comunitarios. No hay persona política que esté cuidando pues, que crezca pisos y pisos. Y de pronto hay un malestar que va creciendo porque para ir al colegio los niños tienen que ir muy lejos. Cuando tienen que ir a un médico también tienen que caminar muchísimo. Por tanto, hay una necesidad de que cambie y se modifique el barrio. Por tanto, hay algo que en un momento determinado nos metemos con los recursos de la educación ambiental y tenemos una palabra que aparece y que se nos repite bastante: ecosocial. Por tanto, eso ecosocial, desde donde yo establezco algo que decía aquí una teóloga brasilera que en su día la tuve como referencia, Hugo Guevara, que se movía, el tema de la justicia social. Cuando hablo de justicia social dentro de mis centros de educación ambiental, ahí hay una acción determinada. No, ahí hay una vida recogida, generada y que de alguna manera interesa. Por tanto, lo ecosocial, socioambiental, sostenibilidad, educación ambiental, a mí me lleva a algo que soy y voy por todos lados diciendo la palabra que a mí me lleva y por la que estábamos juntas Marilia y yo en Canadá, que era el término ecociudadanía. Es una ciudadanía, son personas que van pensando políticamente, que van actuando desde una necesidad y por tanto a mí entro un poco en la resolución de problemas con grupos pequeños de trabajo e intentar ser protagonista. Y ahí pasamos a algo que creo que es imprescindible y es muy difícil, que es fomentar el pensamiento colectivo en una comunidad. Una comunidad que piensa colectivamente avanza y gestiona independientemente. ¿Vale? ¿Sigo? Y seguimos. Un poco. Seguimos. Y aquí empiezo un poco con la palabra ecomuseo y del Parque de Miraflores. ¿Qué pasa con el Parque de Miraflores? He hecho una fotocopia que no se han podido hacer para todos, pero hay una extensión de terreno entre los bloques de piso, que el PEGO, ¿cómo se diría aquí? El plan de gestión urbana. Plan de gestión urbana. Sí, así. Bueno, pues querían cambiar el plan de gestión urbana para que esa zona que no estaba construida se siguiera construyendo casas, porque necesitaban casas más económicas. Esto estaba en el 1960 como zona verde, pero ya no interesaba como zona verde, porque era un sitio que podía valer más dinero de otra manera. Madres trabajadoras que durante el día están trabajando y por la tarde están en un centro de adultos aprendiendo a leer y a escribir, son gente que han salido de la dictadura de su pueblo, se han ido a la ciudad a trabajar, duran por la noche cuando se están formando, ¿vale? Y se empiezan a agrupar a partir de un pedagogo que es el que le da clase de educación, el que las enseña a leer y a escribir, y empieza a preparar un proyecto. Quieren un proyecto de servicios para su comunidad. Y en ese proyecto no hay ningún político, solo hay ellas que son analfabetas, los maridos le da vergüenza ir a la escuela a aprender a leer y a escribir, y están ellas y el profesor.
y preparan el proyecto. Y se llama el proyecto Pro Parque Miraflores. Fue el embrión que hubo en los años 65 y 70 de una propuesta que no se le lleva al ayuntamiento, se lleva a la Comunidad Europea, para que el lugar no sea una zona vulnerable, no sea un punto de venta de droga y no sea... ¿Podemos pasar? Y desde ahí vemos cómo, de alguna manera, volvemos a ese sentir de ecociudadanía. Mujeres analfabetas, después hemos visto ejemplos en la India que se han atado a los árboles, mujeres en Galicia que se han enfrentado al cartel de la droga. Ha habido mujeres como que mis hijos tienen que tener una mayor calidad de vida. Necesitamos tener una visión desde ahí. Y ahí hay dos palabras que repito y voy paseando por ahí cuando me dicen algo, que es el tema de ecociudadanía y el ecofeminismo. Pero sobre todo me voy a revisar el modelo de desarrollo actual, que es de donde sale el Parque de Miraflores. El Parque de Miraflores fue el primero en Europa que utilizaron recursos urbanos como zona de siembra, que eran huertos. Fue el primer plan de trabajo en Europa que salió desde ciudadanía totalmente analfabeta. Luego fue generado y después fue habilitado por el ayuntamiento, una vez que no le quedó más remedio. Esa es la propuesta. Es decir, la propuesta es que yo no voy en contra del ayuntamiento, para nada. Yo sí quiero que recesione el ayuntamiento. Pero en el inicio, las primeras claves de cómo se fue construyendo ese parque era de la necesidad que tenía cada una de las personas que estaban allí de hacerlo, ¿vale? Mira una cosa, en esa parte están estudiantes míos que eran de educación ambiental y iban allí a hacer prácticas con ellos. Entonces se dinamizó una serie de actuaciones, de plantaciones de árboles por parte de los vecinos. Y los vecinos, yo creo que no necesito esto. Sí. Ah, vale. Verdad, sí. Entonces, perdón. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿sí? Se ha ido. Se le acabó la pila. ¿Corto? Sí, estamos cerrando, ¿vale? Para no cansarnos excesivamente. Si alguien quiere después alguna información más, pues ya me la solicitáis, ¿vale? O a Marilia la tiene toda porque Marilia ha ido al centro y está estupendamente. Mira una cosita que yo sí quiero señalar, ¿vale? Aprovechando los presupuestos participativos, que el modelo que tomamos fue un modelo basilero, estábamos hablando de esos centros educativos, eran 3 centros educativos y eran con niños de 3 a 18 años. Lo tomamos con un responsable de aquí de Porto Alegre. Estamos hablando de tiempo a... Sí. ¿Un minuto? Não te preocupes com isso. Vale. Voy a ser corta y con la... Vale, ya atada, para que no me escape. Bien. ¿Qué decía? A ver, Sara. ¿Qué pasó? Porto Alegre. Nosotros tenemos la referencia, para mí ambientalmente he bebido mucho de todos los recursos y todas las políticas de desarrollo de Brasil. De Brasil y de México han sido mis 2 elementos fundamentales, que fueron en el año 1998 y tuve
Yo trabajo desde la filosofía, desde ese concepto que el otro es un yo generalizado. Trabajo desde la filosofía, por tanto, me meto mucho de cambiar el tipo de pensamiento. Pero yo no le cambio el pensamiento a nadie, no puedo, no tengo esa capacidad. ¿Cómo podemos cambiarnos el pensamiento? Pues a partir de lo dialógico, a partir de fomentar ese pensamiento dialógico que tanto defendía Freire. Soy muy freirana. Pude venir a Pernambuco hace nada con un proyecto internacional y estaba con el COVID, no pude venir. Entonces, ese pequeño drama, pero mirad una cosa, no es fácil. Cuando nosotros estamos hablando, convertimos nuestro centro en nuestro centro, y yo lo dirijo, que lo dirijo yo, que es que los criterios son míos, porque son criterios trabajados, contrastados. No, lo siento. Si tienes un centro de educación ambiental, tiene que ser algo gestado, parido colectivamente, tiene que ser recreado. Para hacer una buena educación ambiental, que no tambalee el equipo de gobierno, nosotros hemos tenido equipos de gobierno de todos los colores, para que no se tambalee con los equipos de gobierno, tiene que estar metido en el corazón. No aquí, mi vida, que se olvida, de pronto se nos olvida, pero aquí no se nos olvida, porque son acciones políticas que son transformadoras, son cuestiones ideológicas que me dan una visión del mundo. Tengo que trabajar desde ahí, nos tenemos que enamorar ahí y de pronto nos reconocemos de forma distinta. Desde ahí estamos. Y como cierre, yo diría, ¿cierre pasa? En el museo, en el parque, se fue construyendo entre todos los vecinos. No había problema de seguridad, no había que contratar seguridad porque eran los propios vecinos. ¿Sabéis cuándo hubo que contratar seguridad? Cuando se hizo cargo el ayuntamiento. Ya no eran los vecinos, porque toma posesión el ayuntamiento. Pero imaginaros que antes, prefectura creo que, antes de que tomara la prefectura, ya había museo, ya había patrimonio, ya había, luego, la parte del territorio, asumir el territorio como nuestro, es fundamental. Las indígenas, cuando recogí y tuve la ocasión con Marilia, los indígenas es un potencial, tenéis un potencial tan grande, las comunidades negras tenéis un potencial tan grande de saberes ancestrales, que son ecofeministas. Poner en valor eso, no estamos hablando de mujeres o de hombres, estamos hablando de buscar alternativas al modelo de desarrollo. Y soy referente desde ahí. Entonces, es que no es solo lo que nosotros hemos averiguado es que históricamente yo tuve mi primera tesis, que me quedé embarazada y me entré en la universidad y paré la tesis, era en entorno natural protegido, que era en Huelva, una esquina de España, al sur, pegando a Portugal. ¿Sabéis cuál era el problema que teníamos allí? Pues que nosotros, que éramos muy poderosos, nosotros queríamos proteger que saliera un entorno natural protegido, sin contar con la gente que estaba allí. Es el punto de Huelva donde llueve más. Y sin embargo, al pasar a una entidad mayor de gestión que era del territorio, ya no podían cortar, buscar setas, no podían acceder a su territorio. Y ellos habían preservado históricamente el territorio. ¿Me seguí? Entonces, cuando aparece Miraflores, se quita todos los escombros, se planta ¿cómo se llama? Las especies determinadas se fueron estudiando. ¿Pasa un poquito? Y sobre todo, la función como educadores, yo todo lo paso todo ahora y no hace falta leerlo, ¿vale? Para agilizar un poco, si os parece. Paso un poquito. Todo eso era territorio baldío. Ahora mismo es un territorio vivo y sentido por la gente, donde personas que no tienen recursos, hay allí un sitio para ir los domingos dignamente a comer. Hay barbacoa, hay sitios de juego, hay sitios para reconocimiento de la naturaleza. El museo es un museo de especies,
un museo de zona con territorialidad. ¿Pasamos? Y entonces nos encontramos con que al crear redes, al que yo sola no puedo, al crear redes, aparecen antropólogos, aparecen historiadores, aparecen geógrafos, y de pronto se pone en pie, pues, desde sitios donde fueron fusiladas personas en esto, a regadíos que estaban todavía del tiempo de los romanos, a zonas que, ¿cómo le decía? La Huerta de la Morera creo que era musulmana, y entonces estamos viendo como que ese paisaje pasa otro. Se empieza a reponer entidades y edificios que en un momento determinado estaban totalmente derruidos, y se pone en valor para la comunidad. Es decir, si la comunidad no tenía servicios, recordad que no tenía servicios comunitarios, ahora tiene lugares de encuentro, tiene escuelas, talleres para que no van a estudiar un oficio, pero sí pueden generarse desde ahí. ¿Puedes pasar? Me tomo muy en serio lo de... perdón. Entonces, en estas actividades, ¿qué se le pedía a la gente? Y por eso fue el referente los huertos. Los huertos, de alguna manera, eran rotativos. Toda la gente mayor, mujeres que estaban criando solas a sus críos, asociaciones de mujeres, asociaciones puntualmente de niños que tenían trastornos incluso motóricos, estaban en la huerta. Luego vemos que hay actividades autoguiadas o autogestionadas y guiadas o tutorizadas. Lo que sí se puso en pie en que las tutorizadas y guiadas tuvieran siempre personas dadas de alta y que estuvieran dignamente contratadas. ¿Pasa? Entonces se hizo desde cestería, hay una serie de implicaciones de las personas en donde están, era totalmente relevante, porque se crea como algo alternativo desde una comunidad y no desde una prefectura. Yo, si queréis, lo puedo dejar aquí, y si tenéis algún tipo de pregunta, ¿en tiempo o estoy mal? No, eso es. Entonces, si tenéis algún tipo de comentario, me podéis y envío lo que sea. Agradeceros. A ideia é fazer uma outra dinâmica. Nós já vamos convidar a Rita Silvana e a outra mesa, e ao final nós vamos juntar e fazer uma grande mesa. Então, por favor, quem tiver reflexões, comentários, por favor, anote, e ao final dessa mesa a gente vai abrir o debate para todos, tá bom? Em função do tempo.